A chegada da estação das chuvas não significa um novo começo para todos os animais. Para este elefante macho, a jornada chegou ao fim. Para ele, a chuva veio tarde demais. Este velho elefante vive acima das Cataratas Vitória, a maior cachoeira em largura do mundo, que parece uma gigantesca cicatriz aberta na superfície da Terra. Quando as chuvas de junho terminam silenciosamente, o volume de água das cataratas cai quase pela metade. Mesmo assim, a enorme névoa produzida pela queda d'água nunca deixa de existir. Do outro lado das cataratas, a umidade do ar se condensa em incontáveis gotículas de água. Dia após dia, ano após ano, elas deram origem, entre as rochas, a uma floresta tropical que, teoricamente, jamais deveria existir naquele lugar. Plantas e frutos de todos os tipos crescem exuberantemente. O que parecia impossível tornou-se realidade graças à névoa constante das cataratas, que transformou uma região árida em um verdadeiro oásis. Acima das cataratas vive um grupo de elefantes solitários. Todos são machos jovens ou adultos. Eles foram expulsos de seus antigos rebanhos e agora permanecem juntos, formando um grupo sem laço de sangue, mas unidos pelo mesmo destino. Felizmente, naquela região há vegetação abundante e água em grande quantidade, como se a natureza finalmente tivesse sido generosa com eles. Mas, por trás desse aparente paraíso, esconde-se uma dura realidade. Cerca de 100 quilômetros a sudeste das cataratas está o lar das fêmeas e dos filhotes, o último refúgio da sociedade matriarcal dos elefantes. Quando a estação seca chega, um poço de água após o outro desaparece. A terra racha como as mãos enrugadas de um idoso. Sem outra alternativa, a líder do rebanho conduz sua família em direção às Cataratas Vitória, rumo ao lendário oásis verde que pode garantir sua sobrevivência. Enquanto isso, acima das cataratas, naquela pequena floresta tropical, os macacos vivem uma realidade completamente diferente. A névoa cobre a região durante todo o ano, e a seca nunca chega até ali. Os primatas encontraram nesse lugar um verdadeiro paraíso. Onde quer que vão, sempre encontram frutas deliciosas. Eles não precisam lutar pela sobrevivência entre a estação seca e a chuvosa como fazem os outros animais. Tudo o que precisam fazer é aproveitar a abundância. Mas nenhum paraíso dura para sempre. Algumas semanas depois, a seca finalmente chega. Ao amanhecer, a névoa paira sobre as águas, enquanto o inverno africano se instala silenciosamente. A temperatura da água despenca de 25 graus Celsius para apenas 15 graus Celsius. Os enormes hipopótamos tremem de frio sob o vento gelado. Mesmo com a pele grossa, eles não conseguem esconder o desconforto. O rio começa a secar em grandes trechos. A cachoeira, que antes rugia com força impressionante, agora se reduz a pequenos filetes de água, como um último e fraco suspiro da natureza. As elefantas e seus filhotes se reúnem ao redor do último poço de água. A líder ergue a tromba e olha para o horizonte. Em seus olhos não há dúvida, apenas uma determinação silenciosa. Dezenas de elefantas, acompanhadas por seus filhotes, começam a caminhar lentamente pela terra ressecada, seguindo em direção às cataratas. Enquanto isso, os elefantes machos que vivem acima das cataratas percebem que não poderão mais desfrutar sozinhos daquele rio. Então decidem nadar até outra ilha. Os elefantes são excelentes nadadores por natureza. Mesmo assim, antes de entrar na água, cada um deles hesita por um instante. Sem um líder para dar ordens, um dos machos toma a iniciativa e avança primeiro, incentivando os demais. Dentro da água, eles brincam, testam a força uns dos outros e levantam ondas, como se estivessem celebrando a chegada da vida adulta. Ao longe, o grupo de elefantas finalmente alcança a parte superior das cataratas. É a primeira vez que os filhotes entram em um rio tão profundo. Eles nunca haviam sentido a sensação de flutuar na água. As mães e as tias cercam os pequenos para protegê-los. A líder segue na frente, abrindo caminho contra a corrente para garantir uma travessia segura para toda a família. Na margem oposta, um velho elefante macho permanece sozinho. Com cerca de 60 anos de idade, ele já demonstra os sinais do envelhecimento. Ele vive isolado em uma pequena ilha acima das cataratas. Já não precisa disputar território com outros machos e tampouco pretende abandonar aquele lugar, onde passará os últimos dias de sua vida. A ilha solitária parecia um lugar saído de um sonho. O velho elefante apenas permanecia ali, imóvel como uma estátua esquecida pelo tempo, olhando para a direção onde a névoa das cataratas se erguia. Em seu olhar estavam guardadas todas as lembranças das estações de chuva e de seca que já haviam passado. Os filhotes de elefante finalmente pisaram nas terras próximas às cataratas. Suas pernas tremiam, mas seus olhos brilhavam de curiosidade.
Um elefante adulto precisa consumir mais de 100 quilos de vegetação por dia. Por isso, eles estão sempre migrando, permitindo que a vegetação tenha tempo para se regenerar. O rebanho avança lentamente em direção ao território dos hipopótamos. Assim que os machos percebem a aproximação dos elefantes, recuam imediatamente. Eles demonstram um profundo respeito pelo tamanho e pela força dos gigantes. Outubro chega, e já faz meses que não cai uma única gota de chuva. As cataratas Vitória tornam-se quase irreconhecíveis. A cachoeira que, poucos meses antes, rugia com enorme intensidade, agora apresenta o menor nível de água registrado em quase 30 anos. Enquanto isso, os filhotes de cegonha de bico amarelo, ou outra ave semelhante, acabaram de desenvolver suas primeiras penas. A mãe permanece na margem, observando o leito seco do rio. Seu papo está completamente vazio. Por mais que tente regurgitar alimento para os filhotes, não há absolutamente nada para oferecer. Famintos e inquietos, os filhotes bicam qualquer coisa que se mova, inclusive o bico cansado da própria mãe. O nível da água continua baixando. O rio acima das cataratas transformou-se em um grande lamaçal. Peixes ficam presos na lama e tentam desesperadamente se esconder. Essas aves normalmente se alimentam de carniça e não são boas pescadoras. Mas, diante da escassez, são obrigadas a tentar a sorte na lama. Tudo o que lhes resta é esperar, e ter ainda mais paciência. Finalmente, um peixe tenta escapar e voltar para o rio. O pai mergulha rapidamente e consegue capturá-lo. A disputa por alimento já dura semanas, mas desta vez ele vence. Sob o olhar atento da mãe, os filhotes provam comida pela primeira vez. Enquanto isso, a saúde do velho elefante piora a cada dia. Seus passos já não são mais firmes. Todo o vigor que um dia teve agora existe apenas em suas lembranças. Ele continua caminhando lentamente, como uma folha prestes a cair ao chão. A chegada da estação das chuvas finalmente aconteceu. A mudança começou a cair do céu. Os primeiros a perceber foram os pássaros. Uma rajada de vento trouxe um cheiro diferente no ar. Após mais de 6 meses de seca, a esperança finalmente renasceu. A primeira chuva caiu como esperado. Mas, para algumas vidas, ela chegou tarde demais. A jornada do velho elefante chegou ao fim. A chuva veio tarde demais para salvá-lo. De todos os lados, crocodilos se aproximaram. Acostumados a caçar peixes, eles não desperdiçariam a oportunidade de se alimentar de um animal tão grande. A disputa pela carcaça era inevitável, mas nenhum crocodilo estava disposto a recuar. Durante as semanas seguintes, o corpo do velho elefante sustentaria muitos deles. 2 meses se passaram. As águas das chuvas que caíram nas regiões mais altas finalmente percorreram todo o rio e chegaram às cataratas Vitória. A imensa névoa voltou a subir aos céus, enquanto as águas despencavam de uma altura impressionante por mais de 2.000 metros de extensão. As cataratas Vitória voltaram a ser a cachoeira mais larga do mundo. O retorno das águas era um sinal. Um chamado gravado no instinto dos elefantes há milhares de anos. A vegetação da ilha já estava bastante castigada. Era hora de voltar para casa. Pela última vez, a manada se reuniu acima das cataratas. Os filhotes observavam a correnteza com medo, mas também com confiança. Os elefantes adultos cercaram os pequenos, protegendo-os com seus enormes corpos enquanto atravessavam as águas turbulentas. A inundação cobriu a passagem natural, mas os filhotes ainda tinham o apoio das mães e a proteção inabalável do grupo. Finalmente, todos chegaram em segurança à outra margem. No ano seguinte, eles fariam a mesma jornada novamente. Na ilha acima das cataratas permaneceram apenas os elefantes solteiros. Seus integrantes mudam constantemente. Os mais jovens chegam, os mais velhos partem, e um dia cada um deles enfrentará a velhice e a solidão. Esse é o ciclo da vida, um dos poemas mais antigos escritos pela natureza. Enquanto esse momento não chega, os jovens elefantes aproveitam cada instante ao lado do grupo. Eles brincam, procuram alimento, disputam força nas águas e transformam sua juventude em lembranças que aquecerão os dias solitários do futuro. Cada momento vivido ali é como um sonho.